ações em dia para que os nossos colegas que não tiveram oportunidade de estar aqui possam também acompanhar os nossos estudos em outro momento assíncrono, né? Então, boa noite a todos, né? Com muita alegria, muito prazer, muito entusiasmo, muita felicidade, em comemoração a esse 1 ano do Geleia, né? Que é esse grupo de estudos livres sobre educação e inteligência artificial, que nasceu, né, da ânsia, né, do entusiasmo aí de pesquisadores aqui da UFMT, eu e principalmente Michele Moraes, que é minha colega do doutorado, né, com as nossas inquietações em relação aos desafios que a inteligência artificial tem trazido para o nosso cotidiano e principalmente para a educação, né, do nosso país. Então, apresento para vocês nosso convidado especial de hoje, o professor Alexandre Sayad. Ele é jornalista, educador, escritor, especialista em ética e inteligência artificial aplicada à educação, consultor da Unesco para educação midiática, apresentador do programa Idade Mídia no Canal Futuro, mestre em inteligência artificial pela PUC São Paulo e doutorando em políticas de lifelong learning pela Universidade Autônoma de Barcelona. É diretor do Zeitgeist, vamos ver se meu alemão está mais ou menos em dia, escreve para a revista Educação também, e é um prazer anunciar nessa data tão especial a presença do nosso ilustre professor Alexandre Levossi Sayad. Muito obrigado, professor, a palavra é sua. Oi, Felipe, professora Michele, tudo bem? Super obrigado, tá, pelo convite, eu fico muito feliz, assim, foi um convite muito carinhoso e eu aceitei de cara, estou muito contente por falar com vocês. Eu estou assim um pouco aéreo, eu espero que eu consiga dar conta, porque eu cheguei de uma viagem longa ontem e cheguei, além de chegar de uma viagem longa, eu cheguei sem o meu computador que foi furtado no meio do caminho. Então, eu estou todo de improviso aqui, eu estou num computador emprestado, eu vou usar uma apresentação que eu ia seguir por ela mesmo, mas eu ia dar uma lapidada maior, mas nessa confusão eu não tive tempo, mas uma apresentação que eu usei para uma aula que eu achei bem interessante, que acho que vai ser legal aqui para vocês. Mas eu fico feliz de estar aqui. Acho que essa alegria da Michelle e sua me contagiaram aqui. E obrigado mesmo. Eu sei que esse grupo tem pessoas que já têm uma interação bem profunda. Óbvio, com IA todos nós temos, né? Mas um conhecimento acadêmico aí sobre as teorias ligadas à IA. Vou ficar sempre na dúvida se o que eu estou falando é mais do mesmo ou se eu estou agregando alguma coisa para vocês, mas eu vou fazer uma narrativa um pouco aqui do que eu vou falar e depois no fim a gente conduz perguntas e respostas, um debate para que de repente eu possa elucidar um ponto ou outro. Assim, eu não quis, como o tema era bem amplo, eu não mergulhei profundamente em nenhum aspecto. Eu vou fazer uma volta de avião aí pelo tema, sobretudo pelos impactos éticos da IA, né? Agora, de repente, se alguém quiser se aprofundar num tema e tal, num debate, a gente pode. A minha ideia é lançar aí autores e questões que vocês podem depois seguir pesquisando, ou mesmo se aprofundando, ou mesmo questionando. Enfim, acho que um pouco esse papo de hoje tem essa função, né? E antes de eu abrir minha apresentação, eu queria dizer uma coisa. Eu acho que, assim, vocês já devem ter percebido, e vocês com certeza comungam disso comigo, que é o seguinte: eu acho que falar de IA como algo escrito na pedra, ou como uma verdade compartilhada por todos, sempre complexo. Né? Eu acho que é um campo muito dinâmico, que está em constante transformação, começa por aí. E o segundo ponto é que há visões, sobretudo nesse tema da ética, como tudo que tange a filosofia ética, há visões que se contradizem e se complementam. É um tema quente, né? Um tema que gera paixões. Então, eu sempre gosto de abrir falas como essa, dizendo que o que eu vou apresentar é o meu olhar. É o meu olhar. Não quer dizer que seja uma verdade absoluta.
E não quer dizer também que não possa haver contradição ou alguém que possa contradizer o que eu vou falar. Tá? Agora, tudo que eu vou falar é baseado em pesquisa científica. Então, assim, minha fala não será uma fala futurista no sentido especulativo. Ela vai ser uma fala que também não vai ser totalmente acadêmica. Eu vou fazer um papo, mas tudo tem uma âncora em pesquisa científica, tá? Eu não vou especular. Eu vou falar sobre coisas que estão comprovadas cientificamente, tá bom? Mas não deixa de ser o meu olhar utilizando essas fontes, tá? Então eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vamos ver se vai funcionar, porque eu estou num computador que não é meu. Então, deixa eu ver aqui. Tem um Copilot aqui que eu não quero. Deixa eu abrir aqui. Já estamos vendo sua tela, professor. E agora estão vendo minha apresentação? Sim, estamos vendo. Vou ampliá-la aqui para modo apresentação, para ver se ela amplia. Vamos ver. E aí, agora foi para modo apresentação? Sim, foi. Tá a tela cheia? Tá bom. Tá. Então eu vou começar aqui. Essa é uma aula que eu usei há um mês mais ou menos, que eu dei essa aula em Campo Grande, para uma turma de educadores. E então eu ia seguir, mas eu ia fazer algumas modificações, eu vou seguir um pouco essa lógica para vocês, mas com algumas questões eu vou pular, que acho que talvez não venha ao caso, enfim. A gente vê por aí. Olha, essa é a capa do meu livro que está aberto para download, né? O Inteligência Artificial e Pensamento Crítico, que é parte do meu mestrado, é um pedaço do meu mestrado traduzido, né? Agora, eu queria contar um pouco os bastidores, por que eu escolhi essa tela do Edward Hopper, né, o pintor norte-americano, para ilustrar a capa do livro. Primeiro, tem uma coisa assim, eu nunca vi uma capa de livro de inteligência artificial com um ser humano, né? Assim, na capa. A maioria dos livros, eles têm robôs, eles têm raio laser, nave, tem de tudo, menos um ser humano, né? Nos livros de IA. E eu acho que aqui tem duas chamadas, né? A primeira é que existe uma chamada intencional minha de que o humano tem que estar no centro do desenvolvimento da IA, né? Aqui eu falo um pouco do Luciano Floridi, que é um professor que eu admiro muito, que quem puder lê-lo e acompanhá-lo, ele é o diretor do Centro de Internet da Universidade de Yale, hoje nos Estados Unidos, mas ele é italiano, e ele foi uma das primeiras pessoas a colocar o impacto, a necessidade de uma agência humana junto no desenvolvimento da IA, né? Então tem esse fator, e o segundo é que esse quadro ele chama Trabalhador numa pequena cidade do interior americano, né? E esse sujeito olha pela janela um pouco impactado com o desenvolvimento aí da industrialização na época, né? Você vê, ele é uma cidade do interior, mas ela está crescendo. Provavelmente por conta da indústria, ele está meio assustado como um trabalhador, né? Eu acho que no fundo estamos todos um pouco, nos vemos nesse trabalhador, um pouco uma inquietude com relação ao que a IA vai o que ela já é e o que ela vai ser, né? Então eu achei que era propício se colocar o Hopper aqui na capa desse livro. Eu já vou dar o endereço para vocês baixarem. Bom, aqui eu trago um pouco da minha trajetória, que o Felipe falou bem. Perdão. Mas eu acho que é importante salientar de onde eu venho, porque a IA é um campo multidisciplinar. Então ele é um campo que cabe em muitas disciplinas. Eu acho uma coisa fascinante da IA, assim, né? Eu venho da educação e da comunicação. Quer dizer, eu tenho uma consultoria que se chama Zeitgeist, como o Felipe falou, muito bem falado, que em alemão significa espírito do tempo, né? Esse Geist é o mesmo do Poltergeist, só que o Poltergeist é o espírito do demônio e o Zeitgeist é o espírito do tempo, né? Zeit é tempo. Que eu acho que tem a ver com as questões contemporâneas da educação. O meu interesse como educador e como pesquisador sempre foi trazer educação para o contemporâneo. Nunca foi olhar para o futuro muito, e olhar a ancestralidade como um elemento importante, mas olhar para as questões contemporâneas, né? Então, eu hoje estou muito ativo na Unesco do Uruguai e de Paris, né? Eu acabo de chegar da Jordânia aí num lançamento de um guia que eu escrevi
sobre uma plataforma urbana para educação midiática, que foi lançada lá em Paris. Depois eu posso, nem sei se já está online, mas já deve estar, eu posso passar o link depois. E, enfim, eu tenho trabalhos acadêmicos e não acadêmicos. Eu sou um pouco esse cara híbrido aí, que está nos dois campos, né? E o jornalismo ainda permanece um pouco em mim. Eu comecei cobrindo educação, mas hoje em dia eu acho que eu sou menos jornalista que qualquer outra coisa. Mas eu ainda tento ser um pouquinho, né? Então é importante falar isso, porque da onde eu venho, e nessa trajetória passa um pouco que há 25 anos eu estou trabalhando com educação midiática já, né? É um tema que explodiu há 3 anos, mas tinha uma galera que falava para poucos. Aí eu fiquei muito tempo falando para poucos sobre esse tema da importância da educação básica, olhar para a leitura de mundo por meio das mídias, né? Então, quando eu vou para o meu mestrado, eu vou olhar a IA como uma nova mediação. Parafraseando aqui o Marshall McLuhan, pensando na história da mediação, né, como uma técnica. Aí é uma técnica de mediação nossa para com o mundo, né? É engraçado quando a gente vai nesses eventos fora, a gente ouve muito a citação do Paulo Freire, e o Paulo Freire tem uma coisa que em português não funciona, mas em inglês funciona muito. Ele fala que era importante ler, se alfabetizar, to read the world and to read the word. Para ler a palavra e ler o mundo, né? World e word. É curioso, eu acho que a alfabetização midiática, ela também é feita para a gente ler o mundo. Ela não é a palavra, ela é tudo. Mas ela também tem uma importância nessa leitura de mundo, né? E a IA, com a sua técnica, também tem uma leitura de mundo. E aí, nesses últimos 10 anos, com a Unesco, eu acabei ampliando muito a minha atuação em conselhos fora do Brasil e tal. Fui aí para mais de 60 países, olhar muito essa questão da educação e a relação com as mídias e com a contemporaneidade. Esse é um pouco o meu campo aí. Quem quiser se aprofundar, o Felipe falou, tem essas 3 fontes que eu hoje produzo muito conteúdo, né? Mensalmente eu escrevo para a revista Educação. O Idade de Mídia tem 4 temporadas abertas no Globoplay, é um programa que eu faço para o Futura, também passa na grade da TV. E eu estreio agora a apresentação de um programa chamado Assunto na Mesa, que é um programa de entrevistas no Futura que eu gravo agora daqui a um mês e vai para o ar em janeiro, que vai ser uma série de entrevistas sobre educação midiática também. Na Band News eu fiz com a Maria Cristina Poli uns 45 programas de news literacy, de alfabetização para as notícias, que estão disponíveis no YouTube aí. E aí eu fiz o mestrado, entrei no doutorado, e o meu mestrado está um pedaço aí nesse livro que eu falei, que pode ser baixado no site Palavra Aberta, o download pode ser feito. E ele também está em espanhol, porque uma universidade da Colômbia se interessou em traduzir, e eu já fiz mais de 20 colaborações editoriais aí na minha vida. Essa é a única que eu pus em licença aberta, porque é uma mais acadêmica, e eu gastei muito dinheiro fazendo meu mestrado, e eu queria que as pessoas tivessem acesso algo sem ter que pagar. Então, tanto a minha dissertação está, obviamente, aberta no repositório da PUC, quanto esse livro, ele é gratuito para ser baixado tanto em português quanto em espanhol, para quem tiver interesse. Tá? Então, eu vou pular um pouco essa parte do que é a inteligência artificial, de onde ela vem, mas eu vou levantar uns pontos importantes. Né? Eu queria mais falar do uso na educação, dos impactos éticos e dessa relação com a educação midiática. Acho que pode ser um fator novo aí, talvez para esse grupo se interessar, seguir pesquisando e a gente até colaborar no futuro próximo. Então, a primeira coisa que eu gosto, embora todos vocês saibam o que é IA, eu gosto de tirar a palavra nova quando eu falo de tecnologia digital, né? Por alguns motivos, né? Primeiro é que a tecnologia digital está quicando aí desde 1950 com o cérebro eletrônico, mas em 69, com a chegada do homem na Lua, já tinha muita tecnologia digital. Para a época era muita, hoje cabe numa calculadora, né? Tinha muita física e muita tecnologia digital para o homem, para as viagens espaciais no geral, né? Então a tecnologia digital não é nova, e a própria IA não é nova em algum sentido, né? E às vezes eu acho que essa verbalização do nova, ela atrasa um pouco a relação da educação básica com as tecnologias, porque dá a impressão que
é uma parafernália criada ultimamente para atrapalhar a nossa vida, né? E eu acho que a IA, na verdade, é a evolução da técnica humana, assim. Eu acho que ela não é nada mais do que isso, e eu coloco, assim como o Abaco foi também em algum tempo, né? Agora, eu acredito muito que eu gosto daquela colocação do McLuhan que não há nada mais humano do que a técnica humana. E aí eu acho que não há nada mais humano do que a IA. A IA é muito da gente, ela não é um corpo fora. Nem se um dia ela vier a ser um corpo fora, ela traz muito do ser humano, né? E isso a gente tem que considerar quando a gente pensa na IA, né? O Al-Khwarizmi é esse matemático persa que criou o algoritmo, e a palavra algoritmo vem do nome dele, né, com uma sequência aí finita de instruções, né? Hoje a gente usa algoritmo para designar o DNA mínimo aí da inteligência artificial, mas ela já é, enquanto conceito matemático, ele vem de milênios, né? E aqui, em 1947, pelo que eu pesquisei, quer dizer, o primeiro paper sobre IA é de 47. Em 51, o Alan Turing, que é o pai da computação, escreve um paper também, como é que as máquinas podem aprender. No fundo, esses papers iniciais, né, eles dizem muito respeito a uma questão filosófica mesmo. Assim, será que as máquinas podem aprender sem nós? Porque não havia dados e não havia um conceito de inteligência artificial, né? O campo foi, vocês sabem, o campo foi fundado no meio da década de 60 em Dartmouth, né? O campo da engenharia, né? Como um campo da engenharia que congrega outros elementos e que simula o cérebro humano, um pouco essa definição que nasce em Dartmouth, né? Mas a ideia de que a máquina pode aprender é muito antiga. Agora, outras técnicas foram nascendo. Agora, o que me levou a IA, quer dizer, eu fechei a minha dissertação, eu apresentei minha dissertação em 2021, ou 2022, já é um tempo aí. Mas não havia explosão da generativa ainda. Eu fiz a minha dissertação em cima dos algoritmos de recomendação. Então a IA não estava nesse hype todo, né, naquela época. E o que me levou, foram duas coisas que me levaram, três coisas que me levaram à minha pesquisa, né? A primeira é entender de fato o que era pensar criticamente, porque a gente usa essa palavra de um jeito que assim a gente já não sabe o que ela quer dizer. Então eu fiz 200 páginas de pesquisa sobre a origem do pensamento crítico, que entraram 20 para a dissertação. A Dora Kaufmann, que foi minha orientadora, cortou 180. Tá lá guardado. Mas assim, eu queria entender o que era isso. Depois ela falou, tá na hora de você entrar para falar de IA, porque você veio aqui para estudar isso, né? Então, eu quis fazer o cruzamento do pensamento crítico com a IA. Essa foi a base e aí olhando para os algoritmos de recomendação, muito com olhar nas bolhas de informacionais, muito com olhar nas câmaras de eco, né? E como esses dois conceitos, e essa foi a minha conclusão, a IA necessita do pensamento crítico, mas o nosso olhar clássico para o pensamento crítico, ele é insuficiente para dizer o que é para o mundo da IA. Então, no fundo, é uma cobra comendo o rabo. A gente tem que transformar esse conceito hoje para falar o que é pensar criticamente, mas a gente necessita dele para IA, né? O segundo motivo de eu fazer dissertação foi esse último ponto que eu coloco aqui, a tecnologia de propósito geral, né? Eu acho que lá atrás me inquietou muito. Eu nunca fui um cara muito vidrado em metaverso. Até fiz palestra sobre isso, metaverso e tal. Eu não sou desses caras muito fascinados com essas coisas que surgem e que estão aí até. Mas a IA, eu acho que ela tem um impacto sistêmico mesmo, propósito geral. E alguns autores colocam isso. E quem coloca isso como uma tecnologia de propósito geral colocou como última tecnologia a máquina a vapor, a industrialização. Então é uma pessoa as pessoas estão colocando a IA como uma questão estrutural da sociedade, né? E não uma modinha tecnológica. Então, e o terceiro fator que eu falei para fazer dissertação é que eu queria fazer um link prematuro, na época foi prematuro, entre IA e educação midiática. Hoje esse link já não é prematuro, ele já amadureceu, nasceu e já surgiram muitos outros estudos em cima, inclusive da Unesco. Mas acho que eu desconfio que essa conexão, pelo menos em língua portuguesa, eu acho que eu fui um dos primeiros a fazer, pelo menos eu acredito aí, na academia, né? E aí é que tem um pouco como a IA se desenvolve, né? Acho que vocês já sabem isso de cor e salteado, né? A IA, ela é um campo, uma teoria, né?
como essa definição que eu dei do McCarthy, né, no começo da minha fala, ela tem uma técnica que é o aprendizado de máquina dentro da IA, que tem uma subtécnica que é o aprendizado profundo, né? E dentro do aprendizado profundo a gente tem a IA generativa, que é o que gerou todo esse hype, né? Então a IA generativa é um fruto do aprendizado profundo, que é uma técnica, uma subtécnica da IA, né? E é essa técnica aqui, né, que simula de fato o cérebro humano, com uma entrada, né, um input nas bolinhas vermelhas, um output aí nas bolinhas azuis, e camadas com pesos matemáticos diferentes que vão se relacionando conforme as atribuições que a gente dá para esse algoritmo, né? E se retropropagam, né? O que marca a diferença da tecnologia digital do coding para a IA é a retropropagação, é o olhar recorrente da IA, né? O aprendizado. Né? O aprendizado, o que é? Essa recorrência, essas idas e vindas de conexões. Né? Isso é o aprendizado. Né? A média de neurônios artificiais, que são essas bolinhas amarelas, a média é de 30 camadas, né? Mas tem sistemas com 120 já, mas são poucos, né? Já é muito complexo lidar com 30 camadas de neurônios artificiais hoje, né? Já, o viés algorítmico já é muito grande, imagina com 120. E eu gosto de brincar com meus alunos de que há muitas coisas que para qual o cinema é útil na educação, né? Ele ensina muito, né? Eu sempre usei cinema e eu estimulei na minha carreira como educador midiático, educomunicador, a produção de documentário pelos alunos como uma ferramenta de compreensão do mundo, né? Agora, eu acho que no caso da IA, a ficção científica deseduca neste momento. Ela deseduca. Eu acho que 90% da ficção científica ela é distópica com relação à IA, ela é pouco conectada com os impactos reais que a IA tem já no dia a dia. Né? Eu coloquei o Stanley Kubrick aqui, o HAL 91, porque acho que esse é um filme que talvez diga um pouco mais sobre o que é uma IA, porque o HAL, que é esse computador, eu tenho uma certa atração por ele pelo seguinte: primeiro, que ele não tem uma forma humanoide, o que já me deixa mais tranquilo. Né? Porque a robótica, né, em si é um outro campo, né? Assim, a gente tem que saber separar os campos, né? A IA é o algoritmo, ela sim é conectada com o robô, mas ela não é necessariamente um robô, né? E a segunda coisa que eu gosto é que o HAL ele tinha uma função no 2001, para quem assistiu sabe que era levar a nave a Júpiter, né? E ele cumpre essa função. E um pouco é essa a função do algoritmo. Ele vai aprendendo até ele te entregar algo que seja razoavelmente satisfatório, né? O HAL ele usa uma técnica que não é nada característica da IA, que é matar os tripulantes da nave para chegar a Júpiter. Mas ele mata os tripulantes por um aprendizado que ele teve que aqueles caras não iam conseguir cumprir a missão. Então dá para você fazer uma parábola com Stanley Kubrick, né? Aqui a cartaz social. Agora, quando eu pego um Blade Runner, que é um mega no filme, o 1 e o 2 e tal, aí eu gosto de usar esses filmes para dar o anti-exemplo, para questionar a questão da consciência, da IA forte, né? da inteligência artificial estreita e geral. Eu sou um cético para geral, por enquanto, assim, pelo menos o que eu vejo. Eu acho que a geral é um caminho, mas eu acho que as preocupações éticas estão para mim, estão mais presentes na inteligência artificial estreita hoje, que é o que a gente tem mais aí presente na sociedade. Né? Agora, eu, como comunicador, trago esse modelo paradigmático aqui para a gente pensar, que é o da televisão, né? Aquela coisa clássica, uma emissão, uma recepção. É o meu programa quando passa no Futura. Né? Ele passa 7h30 da noite da segunda, aliás, foi hoje, 6h30 para vocês. E aí a maioria das pessoas provavelmente desliga quando me vê na televisão. Mas quem gosta, fica. Por quê? Porque ele vai atirar aquela mensagem para quem tem interesse. E aí as vovós que não querem ver saem, as crianças que acham chato saem, os estudantes que acham cringe saem, e sobra quem tem um pouco de interesse pelo que eu estou falando, né? Agora, a TV teve aquele impacto violento, né, frankfurtiano, que a gente acompanhou na educação, né, como a educação demorou a digerir a televisão, né, esse foi um pressuposto, foi um pressuposto da minha dissertação, né, e eu gosto de usar a arte, eu não usei muito a arte na dissertação, mas nas minhas palestras eu gosto de usar, eu gosto do Otávio Donassi, quando ele cria nos anos 80 essas videocriaturas, né, pessoas híbridas de TV,
interagindo, né? São atores interagindo e mostram a presença da TV, né, na nossa vida. Agora, a presença da mídia de massa impactando a educação, que é o que vocês estudam no Geleia, né? Ela vem do rádio, né? Ela vem da década de 20 nos Estados Unidos, da década de 30 no Brasil. Vem chacoalhar isso, né? Quer dizer, a presença do rádio é o primeiro impacto e que vai... depois a TV. Na USP, se você for pesquisar, os primeiros... nas décadas de 70, você tem pesquisas na USP do impacto do Silvio Santos na vida dos professores. Você começa a ver uma relação cultural entre a TV e a educação, né? Agora, o fato é que a gente olhou sempre para esses fenômenos da comunicação com um olhar frankfurtiano, né? Que inclusive é um olhar que valida e recicla o que significa pensamento crítico, porque ele vai resgatar o pensamento crítico do Marx, né? Que por sua vez politiza um pensamento crítico que vem do Sócrates lá atrás, que passou pela Revolução Francesa. Olha que curioso, o pensamento crítico na Revolução Francesa era um pensamento liberal. Era um valor liberal para a Revolução Francesa. E aí ele vai desembocar no marxismo depois, mais para frente, que vai colocar como um valor estrutural da esquerda, né? Agora, aí você vê o Frank Zappa, né? Aquele roqueiro alemão, que sempre criticou a TV nas músicas, né? Ele está aí nesse meme criado com uma TV ligada a descarga da privada dele, não sei se vocês conseguem ver, mas tá ligado à descarga. Porque a gente a educação jogou a TV pela janela, né? Antes do Vila Sésamo, a educação básica não valorizava a TV, o telecurso. Aí, para falar de um outro lado, o telecurso que formou muita gente, conseguiu acelerar muitas classes de estudo, e que antes de ser pelo computador, era para o canal da TV, você tinha que ligar a Globo. Vocês são muito jovens, mas você tinha que ligar a Globo, 6 da manhã, você tinha aula do telecurso, no canal aberto, das 6 às 8. Era isso, o telecurso começou assim. Assim, muita gente fez, mas as pessoas sérias da educação acabavam com o telecurso. É impressionante o que ele foi. Agora, hoje você vê um impacto no telecurso, tem um monte de gente que teria caído fora do ciclo educacional, se alfabetizou, às vezes se formou tecnicamente pelo telecurso e está ativo, né? Então, agora, as mídias hoje têm uma outra configuração, né? Vocês sabem dessa rede. Agora, o que mais me chamou atenção para pesquisar nessa rede não é o fato da gente ser prosumer, produtor e consumidor, da mensagem de ser direcionada, altamente personalizada e tal, mas é o fato dessas interações, desses pontos, serem feitas por uma máquina ou por um ente híbrido, que é o algoritmo de IA. Hoje, no mundo digital, o algoritmo de IA media, sei lá, 70% das relações. Né? Então, esse é o impacto. Quando as pessoas falam do problema das telas para os adolescentes, eu acho que o problema não é a tela, é o algoritmo. Eu acho que tem uma mira errada aí. Porque a tela era uma questão da mediação até pouco tempo. Hoje em dia, a tela é uma consequência da mediação. Eu vejo um pouco. Né? Bom, como o algoritmo aprende, eu acho que aqui... Por que geralmente, para vocês não? Mas por que eu trago essas questões básicas, às vezes? Porque eu acho que a primeira questão do que tem sido chamado, vocês devem ter ouvido falar, de letramento midiático, de letramento algorítmico, ou de alfabetização para a IA, que tem sido um subcampo, digamos, da educação midiática, é que a primeira camada, isso eu vejo nos vários currículos que eu analiso, né, é a consciência do que é a IA. Ninguém sabe. Pessoal, fora do Geleia, ninguém sabe definir inteligência artificial. As pessoas acham que tem IA na Air Fryer. Assim, isso não é uma crítica. É porque a TV tem uma curva de percepção quando as tecnologias são colocadas para o consumo de massa. A percepção da IA, qualquer pesquisa mostra, é muito baixa. Então, quando a gente chega na educação básica com uma questão ética que balanceia a questão do uso, né? Tem sempre, eu acho que a gente, quando a gente fala na IA, a gente está sempre falando disso, né? O uso para eficácia dos processos, para melhora dos processos e a contrapartida ética.
Quando a gente fala da contrapartida ética, a gente tem que começar dizendo o que é. E aí, nesse mundo do que é, algumas palavras são colocadas de uma maneira que não são exatamente aquilo. Quer dizer, se aprende. Ele não é um aprendizado humano, né? Ele ainda está longe de ser um aprendizado humano. Ele é um aprendizado da experiência, né? E eu, como a própria IA generativa traz para a gente, o Large Language Models, LLM, é uma aprendizagem pela linguagem, mas não é pela experiência, né? Então eu gosto das o cachimbo, né? E essa obra do Magritte, que ele coloca esse Nepal no Pip, isso não é um cachimbo, porque lá atrás, né, na evolução da arte contemporânea, ele fala, isso não é um cachimbo, vocês estão sendo enganados pela arte, isso é a imagem do cachimbo. Um cachimbo é outra coisa, né? E eu penso que meu pai era um fumante de cachimbo, e eu aprendi a conhecer cachimbo não foi por essa imagem, pelo cheiro. Né? Essa é a aprendizagem humana. E depois, meu pai tinha uma coleção de cachimbos. Ele não tinha nenhum igual a essa imagem. Ele tinha um que era do Sherlock Holmes, outro que. Cada um era de um jeito, entendeu? E a IA aprende com essa associação de linguagem. Então, este é o aprendizagem. Esta é a aprendizagem de máquina hoje da IA estreita. Né? Ao mesmo tempo, quando a gente pensa na aprendizagem por imagem, né, a gente vê, enquanto a gente não associar essa imagem difusa, aí eu peço para vocês se afastarem um pouco da tela para poder entender essa imagem, vocês talvez enxerguem aí a Mona Lisa, né? Não sei se vocês conseguem enxergar a Mona Lisa vendo um pouco de longe, né? Para a gente entender que isto é um Lego, é a Mona Lisa, o que é isto? Né? Essa associação é provida nos dados de treinamento, né? E aqui tem um pouco também como a IA vê uma imagem. Ela não vê mais que isso que a gente está vendo aqui. Isso é suficiente para ela reconhecer uma Mona Lisa, uma Gioconda ou não, né? E aí a gente cai, eu gosto de trazer esse, não sei como é que vocês falam no Mato Grosso, se é mictório isso, mas aqui no São Paulo a gente fala que é mictório, né? A IA, para a IA isso vai ser um mictório até o ponto que a gente transforme na fonte, nessa obra da arte contemporânea e diga que isso não é um mictório deitado. Culturalmente, esta imagem tem um outro significado na história da arte e a gente precisa treinar a IA para entender isso, né? Isso, aliás, o mictório também é possível aprender de muitas maneiras o que é ele. Você errando o xixi fora, que é uma coisa comum quando você é criança, você sentindo o cheiro horroroso que fica no banheiro quando você tem um mictório. Outro aprendizado, né? Aqui é o aprendizado da arte. Então, se a gente considera que tudo isso faz parte de uma aprendizagem por linguagem, a gente pode considerar que a tecnologia, como diria o Pierre Levy, ela não é uma ferramenta, quer dizer, ela é uma linguagem que proporciona cultura. E aí eu acho que a gente tem que integrar a IA como um elemento de linguagem a partir de agora e começar a lidar com esses impactos críticos sob essa ótica, né? Esse é um ponto para se aprofundar. Mas aí eu trago aqui, para a gente se encantar um pouco, o Adam Harvey, não sei se vocês conhecem, mas o Adam Harvey é esse artista americano que começa, assim como o Otávio Donassi fez aquela brincadeira com o impacto da TV, né? O impacto da IA também está aparecendo na arte. Né? Então, esse é o mestrado do Adam Harvey, é uma maquiagem que burla os sistemas de vigilância de câmera de segurança. Você não tem o rosto reconhecido com essa maquiagem. Ele também é um cientista de dados, ele criou uma maquiagem que evita, preserva a sua intimidade. Ele fez isso no calor daqueles protestos em Hong Kong, que um monte de gente era presa longe das câmeras, 2014, salvo engano, quando a China quis recuperar a ilha e tiveram aqueles protestos, porque eles prendiam pelas imagens de reconhecimento facial usando IA. Né? Então ele cria um modo de driblar a IA com a sua arte. Né? E aí, só trazendo aqui, está meio fora de ordem. Pierre Levy dizia um pouco ali, sobretudo no Tecnologias da Inteligência, aquele livro dele, que é bem antigo, mas ele coloca, mas é muito atual, né, de certa maneira, porque ele coloca a tecnologia como uma ferramenta. E aqui tem o Adam Harvey, que eu achei ser mais interessante ainda, ele trata de mais o impacto ético da IA, quando ele recria as piscinas dos magnatas do Vale do Silício com metadados.
ele utiliza metadados para recriar piscinas que para ele foram pagas com o dinheiro dos dados dele. Então ele fala, por que eles colocam blur nas piscinas? O Jeff Bezos, o Paul Allen, o Mark Zuckerberg, eles dão blur no Google Maps para a gente não ver a casa deles, né? Então ele usa metadados para recriar as piscinas, ele chama de data pools, ele recoloca as piscinas dentro do Google Maps, né, num movimento de protesto. É outra arte do Adam Harvey. E aí, aqui eu vou pular por enquanto, aqui eu acho que pode ser talvez, esse ponto talvez seja o ponto mais interessante para esse grupo, eu não sei, já que você, olhando, eu não vou entrar muito profundamente, mas aqui tem um impacto ético da IA que eu nunca consegui aprofundar muito, porque acho que as pessoas, eu não sei se elas não enxergam dessa maneira ou se elas não gostam de ver assim, mas que é o impacto da ferramenta à luz da diversidade de culturas, né? O que seria uma IA do Mato Grosso ou de uma comunidade indígena do Mato Grosso? É a mesma que utiliza a mesma base de dados, a mesma ferramenta da OpenAI? O Wilk Hui começa a trazer essa questão de que a tecnologia deve ser pensada à luz da diversidade, que ela deve nascer para ser libertadora e humanista, ela tem que ser desenvolvida na base do pensamento das línguas, né? E aí se encaixar para não depender de grandes modelos universais, né? Cada vez mais caro comprar dados, vocês sabem, dados de treinamento estão cada vez mais caros. Fazer uma IA própria está cada vez mais caro. Mas eu acho que tem uma utopia aí da gente pensar numa IA brasileira. O governo brasileiro está investindo nisso, para mim. Depois a gente debate sobre isso. Para mim, não é de uma maneira muito clara, mas existe um investimento para a criação de uma IA brasileira. Mas eu acho que é mais que uma IA brasileira, é uma IA das comunidades, de cada comunidade, né? E aí, quando eu penso nessa tecnodiversidade, eu gosto de pensar sempre na produção musical, que eu acho que é a maneira mais clara da gente entender o que é uma tecnodiversidade. Quando o Bob Marley foi gravar em Londres, ele voltou puto, porque ele achava que emagreceram a música dele, que enxugaram a música dele. Então, quando você vê uma gravação feita no Caribe hoje, pode ser usado os mesmos softwares de Los Angeles, de Londres, mas existe uma tecnologia local de combinação dos softwares, de voz no estúdio, de voz, de energia de gravação, que traz uma gravação local, que traz uma gravação que só pode ser feita naquele lugar, usando as mesmas tecnologias. O Wilco Rui dá um exemplo, eu estou usando aqui um exemplo bem local, né, das ilhas minúsculas do Caribe, mas o Wilco Rui dá um exemplo da China, como exemplo de tecnodiversidade. Ele fala, olha, o Ocidente até agora não entendeu o que é tecnologia para um chinês. É diferente do que é o conceito de tecnologia para um ocidental. Então veja que ele faz uma ponte aí muito contemporânea desse tema, né? E a Maritalk é um experimento que está incubado na USP, né? Ele brinca com a Maritaca, mas é uma LLM, é um chatbot que foi treinado só com dados brasileiros, né? E ela foi avaliada agora numa avaliação internacional, e ela foi avaliada de uma maneira bem brasileira também, porque ela foi mal em matemática, né, na avaliação. Então eu achei que ela é bem brasileira em todos os aspectos, até no desempenho em matemática. E ela está lá sendo desenvolvida, e eu até colaboro, quer dizer, você pode doar mensalmente R$10, R$20 para o desenvolvimento da Maritalk, né? Então, a gente está vendo um pouco dos impactos éticos, né? Que eu acho que nem falei da desinformação, vou falar aqui tem alguns deles, né? O pensamento crítico foi o foco do meu livro, vocês podem se aprofundar lá, né? Mas tem o viés algoritmo que a gente pode aprofundar, a representatividade, a transparência, o impacto no emprego, que não é muito meu campo, mas tem muita gente pesquisando, tem o impacto ambiental que ninguém fala, mas esse é o impacto ético também da IA, a privacidade que eu toquei um pouco, né? E a desinformação que eu gosto de tocar, vindo do jornalismo, né? Pegando essa referência desse report do Fórum Econômico Mundial de janeiro, né? A desinformação aparece lá como um risco mais importante para os países nos próximos 2 anos e o quinto risco para os próximos 10 anos, né? Sendo que para os próximos 10 anos já aparece como o sexto risco os resultados adversos pelo uso de IA.
Mas eu acho que é errado, porque no fundo, como o Edgar Morin falou, aqui a gente vê bem eu roubei do mesmo, eu roubei não, porque está em dado aberto, do mesmo relatório, né, como as questões são interligadas, né, as questões sociais, geopolíticas, ambientais, como elas são ligadas ao tecnológico hoje, né, e como esse impacto é sistêmico, né, e a desinformação hoje, né, ela é gerada, ela tem um triplo uso, né, da IA, porque a IA hoje ela é criada para criar o conteúdo fake, ela é criada para achar os principais alvos com acurácia e ela é usada para distribuir também. Se você pegar a primeira eleição do Trump, a que ele ganhou, a preocupação maior era com a distribuição feita por IA só. Hoje, se você pensar em deepfake, a IA está em base na produção, inclusive, e por valores muito irrisórios. E aqui tem um pouco a questão da autoria, né? Aparece nessa pesquisa. Eu não vou usar muito essa pesquisa, porque senão a gente vai longe aqui. Aqui tem uma outra pesquisa que eu peguei do Statista que mostra um pouco essa percepção do uso da IA, como ela é baixa, mesmo nos Estados Unidos, que é uma pesquisa não tem nenhum ano. A percepção só vai aumentar do uso de IA generativa lá dos professores pós-graduados americanos, né? Até então, a IA passa um pouco despercebida onde ela está, deixa de estar, como ela pode ser usada e deixa de ser usada, né? Aqui tem um pouco uns gráficos do meu livro, que acho que vocês podem se aprofundar lá mais, mas eu recortei 5 aspectos, né, do pensamento crítico e pensei nesses 5 aspectos, como é que a IA tem uma certa influência nesses aspectos, né? Desde da mediação cultural e técnica até a leitura reflexiva do mundo, a reflexão coletiva e científica, né? O papel do desenvolvimento democrático e a construção da autonomia intelectual, né? Foram esses 5 itens que eu pesquisei. Aqui uma dica que eu dou, não sei se vocês já viram esse documentário Netflix, ele traz um pouco do grande problema que tem sido debatido dentro dos parâmetros éticos de IA na União Europeia e no Brasil um debate ainda muito incipiente, que é o reconhecimento facial, né? A gente acha que o reconhecimento facial é uma questão... para a gente ela é muito frugal aqui no Brasil, ela passa meio despercebida, né? Mas em outras sociedades ela tem sido alvo de muito debate. Haja visto essa experiência do Adam Harry que eu mostrei com os rostos, né? Esse documentário mostra uma estudante negra americana que não tem o seu rosto reconhecido pelos sistemas de IA do seu próprio dormitório, da sua própria faculdade. Então ela vai para o Vale do Silício entender o que de fato é o viés algoritmo. E se um algoritmo pode ser racista, né? Então é interessante esse documentário. E aí a gente começa a entender por que nas primeiras leituras da União Europeia do AI Act, que sai como um AI Act, na União Europeia, o reconhecimento facial sai como sugestão de banimento. Ele não sai como uma sugestão de regulação, ele sai como no artigo 5, no polêmico artigo 5 do AI Act europeu, como banimento. Porque, de fato, é um campo da IA, o reconhecimento facial, que embute quase todos os impactos éticos possíveis. Ele embute viés algoritmo, ele embute invasão, ele embute privacidade, preservação de dados sensíveis, awareness, que é a própria conscientização para onde esses dados estão indo, embute muitas questões, né? Aqui eu vou pular, mas é um pouco... Aqui é um outro olhar, né? A gente olhando... E a educação é um tema muito amplo. Acho que vocês com um ano de geleia perceberam isso, né? Porque eu acho que assim, para a gente começar a olhar por camadas, né? Eu não sei se vocês fizeram essa taxonomia aí dentro do geleia, mas eu acho que a IA tem assim... Primeiro, o recorte que a gente faz é o uso para eficácia dos processos na educação, numa contrapartida com os impactos éticos e os direitos humanos. Essa é a primeira balança, né? Agora, se a gente for descascar essa cebola por camadas, eu colocaria assim, existe uma camada de governança na educação.
que passa pela gestão da aprendizagem de outras coisas, dos seres humanos. Esse aspecto é cru de pesquisa. Governança da IA, bem cru. Depois você tem o aspecto do ensino-aprendizagem, que aí você coloca ensino adaptativo, você coloca a questão da produção cultural, você coloca uma série de coisas. E tem uma camada mais fina que é um impacto ético, a contrapartida da educação para o impacto ético que o aluno já tem na vida dele, né? Na IA. Então, são camadas. Esse dado que eu estou trazendo aqui é um pouco o dado do impacto do emprego do professor. Vem da Economist, né? Eu gosto quando, ao invés de dizer que uma profissão vai morrer e outra vai nascer, eu gosto quando as pessoas abrem as tarefas, né, de uma profissão. O que faz um professor? Tem mais de 15 tarefas aqui. E aí tem uma espécie de uma medição do impacto já da IA hoje em algumas tarefas do professor. Esse olhar não é muito latino-americano, mas, por exemplo, se você colocar o item 3, que é justamente a relação humana do professor com os tutores, com os familiares, com os estudantes para resolver questões de aprendizagem ou socioemocionais, o impacto é baixíssimo já a da IA hoje. Quer dizer, isso é uma tarefa humana do professor, né? Agora, se você for ver o item 10, que é determinar e corrigir lição de casa, já tem uma certa automação, um uso de automação muito grande, assim como a criação de avaliações. Né? Eu estava conversando com a Maria Helena Guimarães outro dia, ela fala que esse impacto da IA na estruturação de avaliações ainda no Brasil ainda é um pouco incipiente, mas fora ele talvez seja a área mais utilizada na educação hoje. Na construção de rubricas e processos avaliativos, né? Até quando você transforma o próprio processo de ensino-aprendizagem, né? Aqui eu trago um outro impacto, que esses dados são da Microsoft, lançados em maio, que é o uso de água para o resfriamento de servidores. Você vê, depois do surgimento do Copilot, a curva como sobe, né? E aqui o uso de energia, que é um absurdo também. Hoje saiu uma matéria no UOL, que eu preciso verificar depois qual pesquisa foi usada, mas dizendo do aumento do uso de energia nuclear prevista para o próximo ano já, por conta das outras fontes de energia não serem suficientes para as unidades tanto as unidades de processamento de imagens, né, que usam muita energia, quanto os databases mesmos, as bases de dados, né? São os dois tipos de energia mais utilizados num processo de IA, né? E falando da educação, né, como eu disse, a gente fala de educação dentro da escola e fora, quer dizer, a gente precisa contrabalancear esse uso aqui, que é o uso fora, que o estudante já está. Será que o estudante sabe que ele tem o rosto reconhecido por sistema de inteligência artificiais, como o TikTok? O TikTok, para mim, é o pior rede social para uma criança, porque ele tem reconhecimento de imagem, né? Então, e aí isso tem muito a política de banimento nos Estados Unidos, né, diz muito respeito a esse duto de dados dos americanos que vão parar na mão dos chineses. Então, os Estados Unidos pedem para que um sócio americano compre um pedaço significativo do TikTok nos Estados Unidos para que possa ter maior gestão disso. Esse é o debate internacional sobre o TikTok, né? Os algoritmos de recomendação do TikTok, por exemplo, quer dizer, o Reels do TikTok na Europa é proibido. Se você ligar um TikTok na Europa, não entra Reels, porque já caiu no AI Act, tá? Então o AI Act baniu o Reels do TikTok porque o Reels foi considerado danoso para aquela faixa que o Reels é o maior veneno que existe para criança e adolescente, né? Que são os vídeos automáticos que vão entrando em loop, né? Conforme a utilização de dados. Então já tem alguns impactos aí importantes. Essa pesquisa depois eu posso entrar em detalhes da Human Rights Watch, eu utilizei ela para o meu mestrado. Agora, se há uma América aí a ser explorada dentro da educação básica, e aí você tem de tudo nesse mundo. Você tem desde de porcarias, de charlatanismo,
até eu posso dar um ótimo exemplo do modelo de personalização, adaptação do ensino, né? Eu gosto muito do Letros, que é uma ferramenta usada no governo do Rio Grande do Sul, mas é feita por um professor de São Paulo com um amigo dele de adolescência. Tem acionistas americanos que começou a, junto com o professor, acompanhar o desempenho de redação dos alunos para o Enem. Mas não gramática, estilo. Estilo e aprofundamento, com uso inteligente de dados, mas com a recomendação do professor. Quer dizer, essa adaptação junto com o professor, mais uma vez, trazendo o ser humano para o centro do processo, só que pode ser muito útil para um professor, sem tirar, porque ele está lidando com uma base, sei lá, de 120, 200 alunos no seu dia a dia, ele precisa de um auxílio, ele precisa de um assistente de identificação de questões nas aprendizagens diversas que uma sala pode ter. E aí, esses modelos de tutores inteligentes, esse daqui é um modelo muito básico, mas que é como todos funcionam, na verdade, né? Foi feita pelo pessoal do CIEB, em São Paulo, Centro de Inovação para Educação Básica, mas também está em licença aberta, eu usei até no meu livro. Ele explica como é esse funcionamento de um modelo de tutor inteligente, né? A autoria é um ponto que, para mim, está mal resolvido. Ainda isso tem a ver com os direitos autorais, de como a IA vai... Agora, a gente tem que... Eu acho que essa questão não está resolvida, eu acho que é um grande problema, sim. Mas, por outro lado, eu gosto de lembrar alguns momentos da nossa linha histórica como educadores aqui, né? Vocês são muito novos, eu estou falando que são novos porque estou vendo o Felipe só aqui na minha tela, mas eu vejo o seguinte, o Ctrl+C e Ctrl+V, Felipe, quando surgiu, chacoalhou o mundo da educação, porque não havia uma ferramenta que copiasse uma quantidade de texto e colasse num outro documento. Isso não existia até então. E a questão da autoria também teve que se mexer para isso, né? Quando o Google, não quando o Google nasce, mas quando o Google começa a ser eficaz, porque até um ponto ele tinha lá Yahoo, tinham outros buscadores, mas chegou uma hora que a curva do Google explodiu de eficácia em buscador. A mesma coisa. A questão da autoria foi muito questionada. E a gente agora vive num tempo de IA generativa. Essa é uma questão complexa, que não existe uma bala de prata, mas é uma questão que a gente vai ter que equacionar junto com política pública, contra ferramentas, né, contra ferramentas com uso de IA, reconhecimento de uma série de coisas, né? E eu gosto muito desse awareness da IA, dessa concepção dentro das aulas de ciências chamadas ciências duras, né? Como as aulas Maker ou as aulas de robótica, que como o professor Charles Pimentel fez no SESC do Rio, Escola SESC do Rio, uma escola de educação básica muito legal no Rio de Janeiro, do SESC. Ele foi o primeiro cara, eu acho que numa escola assim... que não é pública, mas depois ele levou para a pública, ele acoplou uma rede neural aberta, gratuita, num robozinho, que já de kit. E o robozinho passou a reconhecer formas e tomar decisões com relação às formas. Quer dizer, ele abriu para os alunos o funcionamento de uma rede neural de aprendizagem, né? E isso gerou, assim, isso começou num clube de IA, que havia um clube de debate de estudantes de IA lá dentro, e virou Frank, né? Eu acho legal esse processo, que começa o debate junto com os estudantes, né? E aí vai para os professores, essa coisa se espalha na escola, né? Bom, esse é um guiazinho que eu não tive participação nenhuma, porque eu estou em outra área da Unesco, mas que surgiu, que eu achei interessante, que agora já tem duas versões dele, né? Uma para professores e outra para alunos, com umas habilidades a serem desenvolvidas. Eu sugiro que vocês baixem gratuitamente, né? Essa é a primeiro que surgiu, que ele fala do desenvolvimento de políticas e capacidades que a gente precisa ter para lidar com a IA na educação básica, a proteção de direitos e valores humanos, que eu acabei de falar aqui, a preparação para as mudanças, né? E aí entra a questão da educação midiática, que aí sim é a minha área, e a questão da ética e da transparência, que tem muito a ver com as lições do professor Luciano Floridi, não só ele, mas eu gosto muito dele, como eu falei, né? E eu acho que aí, na meu histórico, eu puxo um pouco esse termo alfabetização algorítmica ou letramento para IA, eu gosto de puxar um pouco dentro dessas correntes todas que a gente tem aqui
de relações entre a educação e a comunicação, né? Desde a análise do discurso, que começa lá nos anos 50, 60, tem a educomunicação, que é uma vertente bem latino-americana, tem a media education, a media literacy, a análise crítica dos meios, e a Unesco, muito artificialmente, nos anos de 2000 e pouco, cria esse termo guarda-chuva, Media and Information Literacy, que no Brasil e no mundo português e no mundo hispânico aparece como alfabetização mediática informacional, ou AMI, né, AMI, que é onde eu estou muito envolvido na Unesco nesse momento, né? E ela define como a capacidade de se... que é um termo bem antigo, na verdade, aqui é um compiladão, né? Mas a capacidade de desenvolvimento de habilidades básicas para leitura, análise e uso de mídia e informação para expressão pessoal, para nos tornarmos aprendizes permanentes, pensadores críticos, e também para participação profissional na governança e nos processos democráticos, né? Agora essa questão dos códigos da modernidade, né, voltando para o Zeitgeist, Felipe, a necessidade de outras alfabetizações que complementam o ler e o escrever, que para o Paulo Freire nunca foi só o ler e escrever, né, foi ler o mundo, né? O Bernardo Toro já traz também lá nos anos 80 muitas coisas interessantes, né, como a educação para as imagens, né, e outras. Então cabe um pouco aí. Eu tenho muito interesse, trabalhei muito tempo aí da minha vida dentro dos currículos, né, na educação formal. Hoje eu sou um obcecado pela educação informal, midiática, assim, sou por lifelong learning, esse é meu doutorado, né, quer dizer, cidades, museus, teatros, bibliotecas e a próprio nosso aprendizado online. Como que os algoritmos vão ditar esse nosso ritmo, né? Esse é um livro que eu lancei há 12 anos e que é uma metodologia de educação midiática. E ele é meio humilhante, né? Você pode baixar ele pelo Kindle. Eu não sei se tem livraria ainda. Eu digo que é humilhante porque ele custava R$ 50 há 12 anos e hoje em dia você anda nos sebos, você compra por 8, 7. Acho que na estante virtual você compra por R$ 10. Ele é um livro de 300 páginas. E eu acho ele ainda muito atual, assim, dentro dessa questão da educação midiática, né? Então, quem tiver curiosidade. Esse é um outro que eu participei. Aqui eu coloco 2 currículos gratuitos para serem baixados. Para quem tiver curiosidade, talvez o grupo tenha curiosidade, né? O da Unesco, que é um tijolo de 500 páginas, eu participei desse processo. Foi um processo de consulta mundial. A gente começou a trabalhar na Sérvia, antes da pandemia, com 40 especialistas para desenvolver esse Think Critically, Click Wisely. Ele tem em espanhol, mas não tem em português. Tem em inglês também, tem em francês, tem em umas 5 línguas. Você baixa gratuitamente. Há um capítulo só sobre IA. Mas ele é de fato um currículo para a formação de professores. Bem robusto. Ninguém vai ler inteiro, então se você tem curiosidade para ler como a IA pode entrar nisso, baixa ele e acessa o capítulo sobre IA e dá uma lida que tem coisas interessantes. Esse segundo currículo, que tem em português, tem em espanhol somente, é o da AlphaMed, que é uma rede que eu faço parte, uma rede liderada pela Espanha. Ele só tem 100 páginas e ele é muito mais básico na sua abordagem. Mas eu gosto justamente por ele ser mais econômico. Tá? Também ele pode ser baixado. Tá? Também pode ser baixado gratuitamente. E aqui eu acho que o grande tema desse ano, aí eu vou colocar isso como tema de 2025 para vocês. Eu acho que tem que ser a governança. A IA nos processos de governança. Eu acho que falta estudo, falta prática. Quem diz que faz, não faz. Faz mais ou menos, entrega uma coisa que faz. Né? E aí alguns aspectos da governança na educação que eu levanto são a política de dados para gestão, o uso da IA pela equipe de gestão de uma secretaria de educação, de uma rede escolar, o uso das plataformas. Imagina, uma governança ética para o uso de plataformas adaptativas. Acho que falta isso. Né? Uso na aprendizagem, como eu toquei, a formação, qual é a governança na formação de professores e gestores, né? A personalização da aprendizagem, a educação midiática, quer dizer, tudo que a gente falou pode caber dentro de um projeto de governança para uma escola ou para uma rede. Veja que curioso. Até num PPP.
num plano político e pedagógico. Eu acho que cabe um anexo sobre o uso ético de IA. Tem pouco sobre isso, né? Aqui eu vou andar, mas aqui um pouco os primeiros estudos do Luciano Floridi, que coloca a explicabilidade como um elemento importante para a IA. Evitar a opacidade dos algoritmos. Por que, que os algoritmos chegam àqueles resultados, né? Que ele coloca, isso é antigo, tá? Mas o Luciano Floridi colocou num estudo de um grupo europeu, né, os tradicionais princípios bioéticos, quando se falava em bioética, né? Então, qual é o efeito benéfico, qual é o que não é benéfico naquele uso bioético, qual é o princípio de autonomia e de justiça embutido naquele princípio bioético, né? E aí ele traz que para um framework de IA, a gente tem que anexar a explicabilidade, né? Aqui também eu coloco, essa pirâmide foi antes do AI Act nascer na União Europeia, que é a principal lei de regulamentação. Essa pirâmide traz do proibido até o risco mínimo, como os debates estavam seguidos, né? Você vê o artigo 5, perdão, que foi o mais polêmico, ele coloca lá social scoring, reconhecimento facial, padrões opacos para IA, que aí a gente pode conversar depois sobre isso, manipulação como proibição. Eles colocam por isso não vai passar. Não vai passar porque tem uma pressão enorme da indústria, mas está no AI Act uma proibição, porque ele é uma implementação por camadas, né, do reconhecimento facial. Mas, enfim, é um debate aí. Aqui eu vou pular essas questões. É que esse eu acho uma questão interessante. É um filme legal também se debater junto com o 2001, que eu acho que o que é a IA emocional, né? A IA emocional hoje é um campo, vocês sabem disso, é um campo de estudos, né? Mas é um campo de estudos de simulações, né? De emulações, né? Principalmente para os chatbots, né? Chatbots como o da Magazine Luiza, que usa IA, é um dos chatbots que mais usa IA hoje, né? Mas é interessante esse filme porque ele é um filme que tem mais de 10 anos, e ele já traz essa questão da emulação das emoções por sistemas de chat com IA, né? O Joaquin Phoenix, que é esse ator, ele se apaixona por um sistema de IA, né? E aí tudo decorre em função disso. Aqui é o programa lá, o Idade Mídia, que eu tenho no Futuro, né? É assim, a quarta temporada é toda baseada em episódios de IA, os 13. Tá? Agora, a primeira temporada tem um programa, o 12, eu dei uma listada, uma separada aqui. Tem um primeiro lá, isso aqui, tô falando de 2020, esse programa. Então ele tá velho, mas é legal ver. Aí 2021, você tem já, aqui você tem uma entrevista com a Dora Kaufmann no estúdio, você já tem o programa 10 da segunda temporada. Da terceira temporada, você já tem, esse programa é muito bom. Traz dois assuntos, como educar em algoritmos. E a temporada quarta são 13 episódios que vão tocar em A de alguma maneira, né? Aqui eu deixo meus contatos, caso vocês queiram se comunicar depois. Não sei o quanto eu falei, se falei muito, falei pouco. Vou só pegar uma água para mim, vocês me dão licença um minutinho aqui e já volto. Realmente eu estou aqui do lado para pegar. Voltei, pessoal. Deixa eu tirar aqui do compartilhamento. Vocês me veem? Certo. Uhum. Tá. Saiu do compartilhamento? Saiu. Ah, então tá bom. Bom, professor, muito obrigado, né, pelas colocações. Eu, particularmente, já queria até propor o remake, para que nós pudéssemos só fazer depois as discussões, né, porque foram levantadas muitas questões, assim, interessantíssimas.
particularmente, de novo, eu me senti muito representado, né, nesse momento que eu estou escrevendo as minhas considerações da finalização da dissertação, e eu trago a educação midiática, né, o letramento digital, como alternativas a esses enfrentamentos, principalmente nas questões éticas desses atravessamentos da IA na sociedade, mas sobretudo na educação, por entender que a educação ela é esse laboratório, né, de inovação, esse laboratório que nos permite criar, recriar, remodelar, inclusive imaginar questões aí que não estão postas, né, ou que não estiveram postas até então. E aí o senhor falando me trouxe assim uma certa alegria, assim, um certo alívio, tipo assim, não estou errado assim nas minhas inquietações, né? Não estou tão maluco ainda, né? Então, assim, existe fundamento, né? As pesquisas que eu tenho feito, né, principalmente em questão à educação midiática, são todas ali a partir dos materiais do Educamídia, né, onde eu tive acesso a esse livro que o senhor também trouxe aqui para nós, e fiz a leitura, né, do seu trabalho, assim, achei extremamente importante, extremamente necessárias as colocações, ainda que naquele momento não estivesse discutindo exatamente as questões da IA generativa, mas ali a gente já tem concepções que são emergenciais, né, nesse tempo que nós estamos agora. E aí, por exemplo, quando você fala, né, da aprendizagem da IA generativa a partir da linguagem, né, e da cultura. Isso tem um peso muito alto na sociedade, né? Porque, afinal de contas, cultura, a gente está falando de concepções, né, que podem, às vezes, ser subjetivas e nem representar a realidade, né? E isso é um prato cheio para que a gente continue perpetuando violências, né, que acontecem com grupos específicos da população. E aí eu fico hoje, né? Hoje o meu dilema pessoal é tentar aproximar as práticas da cultura digital, que acontecem numa velocidade, com as concepções éticas, e aí eu trabalho um outro conceito, também de um alemão, né, do Nietzsche, que é o conceito de autonomia. Então, estou tentando entender em que medida que a autonomia e a ética se fazem necessárias nessas questões da inteligência artificial para a educação. E o que eu tenho visto é que, enquanto as crianças, os adolescentes estão tendo contatos prematuros, né, no seu cotidiano com essas soluções de inteligência artificial, em contrapartida, a escola não está se adaptando ao, digamos assim, ao basilar, né? Que é exatamente a educação midiática e é trazer a compreensão como um todo desses aspectos e desses dilemas, né? E a criança, infelizmente, né, ela fica à mercê dessas questões, né? Inclusive, eu trago ali, com base na professora Dora Kaufmann e também na Zuboff, né, a questão da ideia do capitalismo de dados, né? Porque as plataformas não estão nem aí se aquele conteúdo é verdadeiro, se é um conteúdo falso, se é um conteúdo enganoso, se tem ou não qualidade, né? O que importa é se aquele conteúdo ele tem engajamento, ele está sendo aproveitado pelas pessoas, e aí as empresas aproveitam esse tempo de tela que nós estamos cultivando através desse conteúdo para poder nos colocar, né, propagandas e, enfim, observar os nossos dados, né, e aprender com os nossos padrões de utilização. E isso é muito preocupante, né? Isso é muito preocupante. Quando o senhor traz também a questão ali da governança, né? Eu li o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, né, o PBIA, também li lá aquele projeto de lei, o 2338, se eu não me engano, do Senado Federal, que está congelado, né, não andou mais, e eu vejo que à medida que nós estamos em passos muito curtos, tentando ou um desenvolvimento, né, voltado mais para a ação humana, ou mesmo a própria legislação que vai coibir, ou então pelo menos vai orientar algumas práticas, enquanto isso acontece de maneira muito pequena e muito sutil,
nas nossas instituições, no cotidiano, nas práticas da cultura digital, em larga escala, em escala de massas e numa velocidade muito além do que a gente pode acompanhar. E isso é, de fato, muito preocupante, né? Então, essas foram algumas questões iniciais. Não sei como o senhor prefere, se o senhor quer fazer uma rodada de questões, e aí o senhor traz uma complementação. Garanto que tem outros colegas aqui que também estão aí interessados em trazer algumas contribuições. Se alguém tiver, daí pode levantar a mão e trazer daí. Sem vergonha, pessoal. Felipe ergueu a mão, pode falar, Felipe. Professor Felipe, colega. Eu sou professor, eu estou na outra ponta dessa história. Eu sou professor de ensino médio aqui no litoral norte de São Paulo, na cidade de Caraguatatuba. E eu estou exatamente no extremo oposto dessa conversa. Eu tenho alunos em um perfil de ensino médio, então são aí seus adolescentes nos seus 13, 14, 8 anos de idade mental, né? Mas, enfim, e que a gente está, de fato, sentindo isso muito forte. Alunos que hoje, essa necessidade do conhecimento da ferramenta e o nosso medo, nosso enquanto escola, de como lidar com isso no dia a dia. Porque eu ministro aula eu sou programador, ensino informática básica, Word, Excel e PowerPoint, para alunos que não têm, por exemplo, acesso ao computador, mas passam 18 horas na frente de uma tela e que não conseguem, tipo, mandar um e-mail com anexo. Essa é a nossa ponta, essa é a nossa realidade aqui dessa. Então, eu lembro toda vez nos meus planejamentos das aulas, de quando eu era adolescente, da preocupação da minha mãe, do meu pai, de tipo, não vai ficar na rua até tarde. Esse era o nosso medo. Aqui na minha região tem uma rodovia importante que liga o Porto de Santos ao estado do Rio de Janeiro, e sequestro de criança, que era uma realidade com a qual a gente lidou na infância. E hoje eu entro na sala de aula e eu tenho que falar com os caras, tipo, olha, será que já não deu a hora do TikTok? Será que já não deu a hora do seu Instagram? Como é que tá o seu bem-estar digital? Quando você está usando digital? Porque, de fato, usa a ferramenta o tempo todo, as coisas estão todas, né, a todo momento à disposição, mas a qualidade do uso dele é, de fato, muito, muito baixo. E isso gera impacto em todo mundo, porque a avaliação da sala de aula não consegue fazer a mesma coisa. Uma aula de laboratório de informática, quando bloqueia com o proxy o chat GPT, eles acham gêmeo, bloqueia o gêmeo, eles acham não sei o quê, bloqueia não sei o que, ele acha não sei o quê. E aí fica uma guerra de gato e rato o tempo todo. Então, eu estou no exato oposto dessa conversa e adorando esse papo todo. Obrigado, professor. Vocês estão me vendo aqui? Sim, estamos te vendo. Ah, tá. Eu estou também apanhando aqui desse computador que não é meu. Não, professor, acho que você não está do lado oposto, viu, Felipe? Eu acho que você está, professor Felipe Hipólito, eu acho que você está do mesmo lado. É que, assim, tem uma questão, né, que se soma a isso tudo que eu falei, que tem a ver com o que você está colocando, que existe uma economia, esse termo já está em vigor, existe uma economia da atenção, né? Que, no fundo, a gente tem uma dispersão natural, porque há muitos, quer dizer, a economia, o que regula a nossa atenção, né? A nossa atenção lá atrás sofria com a concorrência da TV, muitas vezes, ou da rua, né, como você colocou. E agora essa atenção ela está sofrendo a concorrência do algoritmo. Então, de certa maneira, eu acho que algumas questões da educação midiática, quando são aprofundadas, elas dão um pouco conta de
de talvez qualificar um pouco esse acesso, entende? Mas eu entendo sua posição e é uma tarefa hercúlea mesmo. Eu acho que não é fácil, não. Mas eu acho que mas a gente está girando em torno das mesmas questões, viu? Eu agradeço demais. Pessoal, mais alguém? Professora Michele, que sempre traz questões muito importantes também para a gente. Ebenícia, Liana. Oi, boa noite, Aí. professores. Então, eu também tenho essa preocupação, eu também sou educadora e não estou em sala de aula no momento. Estou fazendo a especialização e agora estou no processo seletivo do IFMT, né, Tecnologia, e eu quero aprender para poder ensinar para as crianças, quer dizer, aprender mais, né? Porque eu aprendi um pouco aqui, acho que eu aprendi bastante, né? Para quem vai ensinar ensino fundamental, eu acho que aprendi até bem. Porém, eu tenho um neto e essa minha preocupação começou a partir do meu neto, que entrou para esse meio digital com 3 anos de idade. E eu me sinto culpada, entende? Eu jamais ia pensar que ele, com 3 anos, ia aprender a digitar o nome do jogo que ele queria, né? E aí eu apostei e ele acertou. E aí até hoje ele só quer saber de jogar, mas ele estuda, tira notas boas. E aí outro dia eu falei com ele, meu filho na sua escola, ele está ensinando informática, ele falou, vó, a minha escola é evangélica, e a minha escola não pode ensinar informática. Eu falei, mas você só vive no celular? Você já sabe tanto, e por que você na sua escola não ensina informática? Não, porque lá só vai ensinar no ensino médio. É a partir do ensino médio. Aí eu falei, nossa, e aí? Ele já sabe, o jogo é aula a hora de aula ele fica na escola e ele está estudando, tira nota boa, porque a promessa é de que ele vai ficar sem o celular, vai ficar fora dos joguinhos se ele não tirar nota boa. Então, ele está indo bem. Porém, ele só está aprendendo jogos, só quer jogos, só pensa em dinheiro, só fala de Bitcoin, né? Bitcoin, só fala disso. Então, isso gera uma preocupação em mim. A minha filha, ela não fica preocupada com isso. Ela fala que eu não conheço ele. Mas, de fato, né, ele começou a estudar, já ficou grandinho, então eu fui para um lado, ele foi para o outro. De fato, não conheço, mas eu ainda me preocupo com isso, me preocupo muito. Imagina aquelas crianças que não tem essa né, não tem pai e mãe que fica ali a todo tempo, estão sempre na escola, depois vão para casa, fica com outras pessoas. Então, também é a minha preocupação. Eu vejo essas realidades constantemente. Então, o que será o futuro das nossas crianças, né? Para onde vai? Eu fico muito preocupada com essa situação. Eu tenho 55 anos, eu sou da era do tempo do Senhor, eu, professor, que veio nos prestigiar. Boa noite, obrigada pela oportunidade. Obrigado, Ebenícia. Obrigado, Ebenício, obrigado mesmo. Eu não tenho uma resposta, assim, eu compartilho da sua dor, mas eu não consigo falar nada, assim, eu acho que a gente tem que seguir pesquisando, seguir tentando. Agora, assim, uma coisa que acho que para o que o professor Felipe falou, o que você falou, o que o Felipe coloca aqui, não é uma solução, são todas. Né? Essa questão toda passa por uma série de campos, de fóruns. Né? Um deles é o fórum da regulação da política pública. Tá? Outro deles é o fórum da educação midiática. Existe um fórum que é a educação midiática parental, que acontece em casa, que é o que a senhora está falando, de certa maneira. A gente tem... conversar sobre este assunto em casa facilita o trabalho da escola. Delegar este assunto só para a escola não é uma solução. Então, assim, existem algumas pessoas, não muitas, pesquisando essa questão de educação midiática parental, que eu acho que está dentro daquele circuito da educação informal que eu coloquei, que me interessa muito. Né, Felipe? Eu estou gravei já 4 programas, a gente está incubado, eu estou
gravei um programinha de YouTube, porque é um programinha porque ainda não tem patrocinador, então é um programinha mesmo. Se chama Papais Midiáticos. Só que ele é em inglês, é Media Daddies, que sou eu aqui, é em inglês porque o meu outro colega é um americano, na verdade é um israelense que mora em Chicago. Somos dois especialistas em educação midiática, mas a gente conversa como pais. É uma brincadeira, quase para falar, olha, não serve de nada o que a gente é nossa especialização. Na hora de ser pai, a gente é pai. Então, a gente está gravando esses programas, vamos ver no que vai dar, entendeu? A gente já tem 4 ou 5 gravados, então, num a gente fala sobre celular, no outro a gente fala sobre Star Wars, a gente fala de tudo, na verdade, né? Mas é assim, eu não tenho resposta. Acho que vocês colocaram questões contundentes, mas eu não tenho resposta, mas eu sei que a resposta se passa pelo que eu falei. Eu não tenho a resposta, mas eu tenho certeza que a resposta passa por coisas que eu falei, entende? É um caminho que está todo mundo buscando. Acho que o professor Felipe levantou novamente mais uma questão, professor. Deixa eu aproveitar, eu não posso perder essa oportunidade. Meu filho veio para o colo aqui agora, ele tem 1 ano e 8 meses, e aí ele estava aqui acompanhando, e ele acho que ele cansou desse papo, não estava muito na vibe dele, ele queria abrir o YouTube. E ele navega no YouTube. Ele pula anúncio, ele escolhe vídeo. E ele tem 1 ano e 8 meses, não fala ainda. Mal começou a andar, faz 3 semanas. Você está preocupada com seu neto de 3 anos, meu filho está aqui 1 ano e 8 meses nessa vibe. E é bem isso mesmo, a gente tem um esforço muito grande de exercitar essas tecnologias, exercitar isso, é ele aprendendo e a gente aprendendo também, né? E, professor, na outra ponta, né, tem um sujeito automatizando esses conteúdos, né, com IA, para que o seu filho e outros filhos assistam, para que isso gere, né, lucro para ele no final das contas e para as big techs, né? Então esse é um papo assim muito complexo mesmo e merece total atenção nossa enquanto sociedade. Eu que sou da área da filosofia, né? Também tenho uma especialização em ética ali pela PUC Paraná. E quem sabe, né, no doutorado, talvez eu tente me aventurar nessas questões que o senhor trouxe lá dos filmes, né, distópicos, né, realmente, será que a IA em algum momento ela vai ser próxima, né, aquilo que nos define como humanos, né, e aí quando a gente pega os filmes clássicos, né, todos eles trazem um cenário de distopia, né, de caos. Eu fico me imaginando, será que a gente já sabe que vai dar errado? Ou será que a gente espera que vai dar errado? Ou será que não existe outra possibilidade a não ser dar errado? Né? Então eu fico me perguntando, né, até que ponto que a cultura pop, principalmente, né, ela traz essa noção de realmente apocalipse, né, das tecnologias. E aí quando o professor Alexandre fala, né, que ela não é nova, de fato ela não é nova, né? Eu até falo que o que é novo é a popularização, né, dessas tecnologias. É a capacidade de você abrir um site e ter a seu dispor uma solução de inteligência artificial que vai fazer um trabalho que um profissional da área há 5 anos atrás, 6 anos atrás, demoraria horas ou semanas, né, para realizar esse projeto, dependendo daquele produto, daquele conteúdo, né? Então, essa popularização, ela traz, assim, realmente muitas implicações que tanto os educadores quanto as instituições, né, pelo menos no meu ponto de vista, não estão conseguindo acompanhar, né, não estão conseguindo acompanhar. Até quando eu fiz ali a leitura, né, do PEBIA, né, que são as indicações do governo federal para o desenvolvimento de IA no Brasil, eu vi que existe um investimento interessante, né, comparado com outros países, mas que 1,5 bilhões apenas está voltado para o campo da educação, né? A maior parte está para o desenvolvimento de soluções de inteligência artificial para empresas, né, para o setor privado. E aí eu fico assim, mas espera aí, a questão da governança, né?
também está descrito lá que pretende-se, né, criar um sistema de inteligência artificial, de certa forma, preditivo, né, para acompanhar o resultado dos estudantes nas escolas, né? E aí, como é que fica a autonomia desses estudantes, né? Como é que fica a autonomia do professor nos processos ali de organização mesmo do espaço escolar, né? Então, são questões, assim, realmente muito emergentes, né, e emergenciais, tanto para a sociedade quanto para a educação. Eu vi que a Letícia também levantou a mão. Letícia? Oi, boa noite. Boa noite. Eu sou professora da Rede Municipal de Cuiabá, e aqui ouvindo os colegas comentando, né? E depois que o Felipe falou, o professor Felipe, a gente pode ver que os perigos de hoje são outros. Porque as crianças hoje têm acesso facilitado à internet e nem sempre os pais ou os responsáveis conseguem estar acompanhando aonde eles estão navegando. E observando a Lei 14.533, que é aquela da BNCC Digital, nós não temos nada falando sobre a inteligência artificial. É uma lei recente, do ano passado, mas assim, nós precisamos nos preparar, nós, enquanto escola, né, para abordar esse assunto. E eu vejo que existe um preconceito muito grande pelo uso da inteligência artificial, porque basicamente, por exemplo, eu já ouvi que a pessoa que usa a inteligência artificial tem preguiça de pensar, mas na verdade é uma ferramenta que a gente pode estar utilizando e ensinando também as crianças a utilizar. E aí fica a questão, né? Como trazer isso se há uma resistência muito grande dentro das escolas? Professor Alexandre, eu vou aproveitar essa pergunta da Letícia, encaminhar uma outra pergunta. O pessoal mandou lá no nosso grupo, né, que ele é um grupo híbrido digital, né? Ele acontece aqui os encontros, mas a gente também tem um grupo no WhatsApp, onde a gente faz as discussões e traz questões, né, memes, inclusive, para pensar essas questões da educação, né? A pergunta da Aliana, ela fala assim, primeiro agradecer pela oportunidade de ouvir esse pesquisador muito fera, né? Com certeza todos nós compartilhamos dessa privilégio, né? Gostaria de saber, em termos gerais, como o cenário do Brasil em relação à média geral, uma vez que ele trabalha, né, pela Unesco, me interessa saber como está a educação midiática no Brasil em relação aos blocos como Europa e Estados Unidos, principalmente no que tange a utilização do celular e dessa polêmica mais atual, e das controvérsias, né? Então, nesse cenário mais internacional, né? Como que tá as demandas do Brasil em relação a essas discussões mais emergentes? Legal, vou tentar juntar as três observações aí. Letícia, de fato, assim, vamos lá, desculpa, vou começar com o Felipe falando do Plano Brasileiro de Educação Midiática, né? Quando eu pedi para o governo federal me enviar o plano brasileiro, e olha que a Dora Kaufmann está lá, minha amiga, minha orientadora, está lá nos debates do Senado e tal, mas ela não participou desse plano. Eles me mandaram 5 slides, né? Aí eu falei, não, mas manda o plano na íntegra, porque eu quero ler. Não, falou, este é o plano. Então, assim, eu não consigo levar a sério esse plano, porque, assim, ele não diz de onde o dinheiro vai sair, ele não diz para onde o dinheiro vai, e o plano é formado por 5 slides. E, de fato, Felipe, o que você observou foi a primeira coisa que eu observei, né? Ele tem muito dinheiro para iniciativa privada, nessa questão da renovação de postos de trabalho, recapacitação, e pouco para pesquisa, e pouco para educação, né? Então, assim, primeiro que eu não sei de onde vai sair esse dinheiro, né? Então começa por aí, não sei se vai acontecer isso. A impressão que eu tive é que isso aí foi feito nas coxas, desculpa a expressão, mas assim, improvisadamente, do dia para a noite, para se apresentar alguma coisa, assim. Não sei, não tenho nem mais muita informação para falar sobre isso, assim. Eu acho que falta uma visão.
Isso não é culpa do governo brasileiro. Assim, em todos os lugares onde o debate público de inteligência artificial tem acontecido, e a maioria dos países do mundo ele tem acontecido, tem pouca gente técnica envolvida. Porque o campo da inteligência artificial virou uma terra de todo mundo. Então, então vira uma confusão. Um pouco. As pessoas às vezes estão falando sem entender o que é. Eu acho que nesse plano faltou um pouco isso, né? A Letícia, super obrigado pela tua, muito bem colocado o que você colocou, o que você apresentou. Assim, o problema é que essas bases, esses parâmetros, né, legislativos, como a BNCC, eles não se atualizam na velocidade das transformações, né? Essa é uma questão da lei com relação a cada vez mais, né? A velocidade é uma característica desse tempo que a gente vive, né? A velocidade e o legislativo, a política tem a velocidade dele. Então, causa um descompasso. Mas o que eu acho que onde há oportunidades para o desenvolvimento de atividades críticas com relação ao uso de tecnologia, na BNCC em si. Por exemplo, você está no ensino, no município, você deve olhar mais para o ensino na alfabetização, né? Eu acho que aí a gente tem uma questão a ser colocada. Agora, nos anos finais, né, do ensino fundamental, existe um campo, educação, chamado de campo jornalístico midiático, onde se abre um espaço para a exploração desse tema. E uma das competências base é a cultura digital, como o Felipe mesmo colocou aqui, né? É uma das competências base de todo o arcabouço. Então, ele provoca, mas não existe de fato, eu concordo, uma ação efetiva lá. Você precisa buscar essas referências. O Felipe citou Educamídia, eu sou do Conselho do Educamídia também. Então, lá tem bastante material aberto, até que tem bastante material aberto aí. Agora, a pergunta sobre a legislação. O Brasil hoje, na América Latina, tem um plano que foi aberto para consulta pública, tem uma secretaria de políticas digitais, né, dentro da SECOM, abaixo do guarda-chuva da SECOM, e tem uma diretoria de educação mediática e direitos na rede. São poucos países no mundo que tem uma diretoria assim. Tem feito um trabalho bom. E existe agora um protocolo para a formação de professores no ano que vem, muitos professores, né, por meio de formação via MEC em educação midiática, me parece muito bom. O Plano Brasileiro de Educação Midiática está disponível para download, existe esse plano, Plano Brasileiro de Educação Midiática, que foi aberto para consulta pública. Muita gente opinou, inclusive eu, passou por câmeras. E ele está lá para ser implementado por etapas. A primeira etapa é essa de formação docente. Tá? E aí envolve, inclusive, a educação infantil, né? Como em outros países, que esse tema começa da educação infantil. Tá? Então, só ficar atento nesses movimentos. Então, comparado com o mundo, a gente tem, assim, historicamente, muitas práticas criativas, pulverizadas, que começam a ser empacotadas em políticas públicas a partir do ano de 2008, tá? que vão desaguar aí nessa secretaria em 2023. Tá? O primeiro país a ter uma política pública de educação midiática foi o Canadá, já nas décadas de 1990. Com a pesquisa de um canadense chamado Barry Duncan, que, de certa maneira, iniciou tudo isso lá. Os Estados Unidos, hoje, para vocês terem uma ideia, só tem 3 estados, Rhode Island, New Jersey e Illinois. Os 3 estados que hoje têm uma legislação estadual, porque lá é a legislação estadual que contemplam educação midiática, né? Na Europa existe uma orientação da União Europeia e alguns países performam melhores que outros, né? Na Ásia eu destaco as Filipinas, que acho que é o país asiático que tem mais fluência com a educação midiática aí. E a Austrália tem falando da Oceania, tem um
um centro, uma associação nacional muito forte. Na África, quem fez um trabalho muito bom nas eleições foi a Nigéria. Conseguiu fazer um trabalho assim, surpreendente na checagem de notícias. Tinha uma inundação de notícias falsas e a Nigéria conseguiu fazer um trabalho de contenção e desenvolver. O Egito também tem algum trabalho em educação midiática. Então a gente está assim, o mundo inteiro está um pouco experimentando, com exceção do Canadá, da Finlândia, da Estônia, que já tem um desenvolvimento bem antigo nesse campo. Muito obrigado, professor Alexandre. Não sei como que está o seu horário aí, né? A gente tinha combinado ali 1 hora, 1 hora e meia, já extrapolamos esse tempo. Queria agradecer, né, a todos os nossos colegas que estiveram presentes aí nessa reunião de comemoração de 1 ano do Geleia, que é um grupo que nasceu assim, né? Eu e Michele discutimos o que a gente vai fazer agora em relação à IA na educação. Ela falou assim, não sei. Aí eu falei no outro dia assim, vamos criar um grupo de estudos? E aí eu achei que a gente ia ficar em 3, 4 colegas ali pesquisando na biblioteca, e em uma semana a gente tinha 150 membros de mais de 7 instituições, Brasil afora, e então a gente está crescendo cada vez mais. Queria agradecer muito a sua participação, professor Alexandre, foi extremamente rico, extremamente importante e potente para nós aqui do grupo. Lembrando que fica gravado, então isso ainda vai se estender para os nossos outros colegas que não estiveram aqui hoje. Mandar um abraço para eles que estão nos vendo do futuro, né? E queria externar as palavras do professor Cristiano Maciel, que é o nosso professor coordenador aqui do grupo na UFMT, né? E os demais professores da UFMT. Agradecer a sua presença também, em nome da professora Kátia também, que é o nosso pé lá na PUC Paraná, também, né, nessa parceria junto conosco aqui, trazendo grandes aprendizados aqui para o nosso grupo. Agradecer mais uma vez a todos os presentes. Professora Michele, se estiver por aí e quiser fazer os agradecimentos finais também, pode se colocar aqui. Não sei se ela ainda está conosco na sala. Mas se não tiver, é isso, professor Alexandre. Muito obrigado, né? Espero que o mais breve possível possamos ter novas parcerias aí. Fiquei muito contente do senhor ter aceito o nosso convite e dessa fala que nos abriu aí grandes caminhos e grandes reflexões. Muito obrigado, professor Alexandre. Obrigado a você, Felipe, pelo convite. Eu gostei muito mesmo. Eu peço desculpa de ser um dia tão turbulento para mim. Como eu falei, cheguei da Jordânia ontem sem computador. Quer dizer, meu dia hoje foi um improviso. Foi difícil. Ainda estou cansado da viagem, mas para mim foi muito prazeroso. Muito prazeroso mesmo. Eu espero que tenha valido a pena ter me convidado para o aniversário do grupo, porque eu acho que é uma data especial, né? Muito especial. E eu fiquei feliz de estar aqui. E, Felipe, assim, estou à disposição. E eu deixei meus contatos para todo mundo, mesmo para quem quiser me escrever, me seguir, ver as questões, as coisas que eu estou fazendo e tal, ficarem à vontade, porque realmente eu gosto de trocar e eu gosto de trabalhar com educador e com estudante, né? São os dois públicos que eu mais gosto, porque eu sou professor também, e o estudante é o nosso... é para quem a gente trabalha, né? Então, assim, são os dois públicos que eu mais gosto. Então, eu fico feliz a beça de escutar as inquietações e as preocupações, que eu sei que são difíceis. Eu gosto sempre de deixar aberto, porque eu não tenho uma solução, né? Senão as pessoas ficam falando de solução, é uma palavra que, diria o Luiz Felipe Pondé, o filósofo, ele fala que quem fala em solução são pessoas às vezes que leem pouco, que acham que tudo tem uma solução. Eu acho que tem assim, tem algumas soluções. Acho que as soluções nascem desses debates, mas não existe não vou dar uma caixinha. Então, e todo mundo aqui veio com essa abordagem que não existe uma solução, né? Que a gente precisa discutir. E eu fiquei muito feliz por isso também, porque são pessoas inteligentes que sabem que o debate é parte da solução, né? Na verdade, é um pouco isso. Eu agradeço demais. Imagina, e é isso então, pessoal. Mais uma vez, encerra-se aí esse ciclo, né, de 1 ano. Esperamos que
próximo ano, 2025, a gente possa avançar nas nossas pesquisas, avançar nas colaborações, avançar nos estudos, para, de fato, né, entender que não existe uma solução, mas que a solução, se vier, ela vai ser uma construção de nós todos, né, e vai ser uma construção coletiva, e para preservar as características que são nossas, que são humanas e que fazem toda a diferença no mundo, né? E é isso. Muito obrigado. Encerramos por aqui esse colóquio especial de um ano do Grupo de Estudos Livres sobre Educação e Inteligência Artificial. Boa noite a todos e até a próxima.